Bom, como hoje é o Dia das Mães, eu vou contar uma história de passagem de vida que aconteceu. Eu não me lembro bem o ano, sei que eu era muito novinho na época. Como todos sabem, eu sou vendedor de carro há muitos anos. E nesse tempo não existia hoje essa tecnologia de hoje. O cara tem celular, né? Na época só funcionava o telefone fixo, né? Era o telefone residencial. Eu vendi uma D20, uma cidade por nome de Lagarto, Sergipe. Eu fui deixar essa D20 lá. Na verdade eu tinha trocado com o cara num Voyage. Quando saiu o Voyage de 4 portas, aquele quadradinho de 4 portas, e eu fui buscar, fui entregar a D20 e trazer esse Voyage. A D20 era como um carro de luxo, como se fosse uma Hilux nova hoje. D20 zona panqueque, verdinha, coisa mais linda do mundo. Eu fui deixar nessa cidade e quando cheguei lá, entreguei o carro, o rapaz, recebi o outro carro, preenchi a documentação, puxei o forro da porta do carro e botei a torna do dinheiro ali com medo de ser assaltado de lá pra cá, porque era muito assalto nessas estradas e é muito deserto. Você vem por essas regiões. E eu saí de lá e falei pra minha mãe, eu tava saindo de lá, era mais ou menos umas 4 a 5 horas da tarde, que eu chegaria em torno aí de umas 10 horas da noite, eu estava em casa. Estava num carro novo. Jamais pensa que vai quebrar, né? E aí segui viagem lá pra cá. Entre Paulo Afonso e Petrolândia, tem muito buraco na estrada e eu catando buraco de noite para chegar o mais rápido possível. Eu não gostava de quebrar, não gostava não gosto de quebrar trato. Então quando eu passei em Paulo Afonso, eu deveria ter ligado para minha mãe dizendo ela que já estava em Paulo Afonso, porque eu ia estar entre o intervalo de Paulo Afonso, Petrolândia e Floresta do Navio, né? Mas eu pisando para chegar em Petrolândia, caí dentro de um buraco, estourei um pneu traseiro do carro. Quando fui trocar o pneu do carro, botar o suporte, não tinha suporte, tinha tirado o suporte do carro. E eu fiquei ali esperando uma chance de passar alguém que me ajudasse, mas na região muito perigosa, passava carro, mas balançava o capim do outro lado, passava que a madeira do cara não parava para mim, e eu tô ali no sossego, e sabendo que minha mãezinha estava aflita em casa, porque eu não tinha como falar com ela, não tinha como ligar, porque nem existia telefone, celular, e mesmo que existisse no lugar onde eu estava, talvez não desse área também, né? Eu conhecendo minha mãe, sabia que ela estava bastante preocupada, que ela sabia que eu estava vindo com um carro novo e dinheiro. Mas ela sabia também o filho que estava no mundo. Ela sabia que ali estava um moleque de responsabilidade.
do vento em direção a ela. Então passei a noite ali tentando parar um carro para pedir um suporte para chegar em Petrolândia e não consegui. Amanheci o dia naquele local, o sol de manhãzinha cedo, a barra vinha clareando, vinha um Santana com 3 pessoas dentro. Passou, mas observou, o motorista observou e viu que o pneu do carro estava seco, né? Deu ré e perguntou o que podia fazer para me ajudar, e eu expliquei aí que eu estava no prego desde a noite anterior. E ele de prontamente me arrumou o pneu de suporte, eu voltei e pisei na Petrolândia. Eu digo, eu vou fazer um teste agora para eu saber. Eu tinha certeza que ela não tinha dormido a noite inteira, porque ela sabia que algo tinha acontecido comigo, né? E ali eu peguei, parei lá de um orelhão e falei, vou ver quantas vezes o telefone vai chamar até ela atender. O telefone nem chamou direito, ela já atendeu. Meu filho, o que aconteceu com você? E eu falei, minha mãe, eu estava no prédio, mas está tudo certo, tudo tranquilo, estou sossegado, nada aconteceu, só o carro furou o pneu e não tinha suporte. Vou consertar agora e daqui a pouquinho, se Deus quiser, eu me encontro com a senhora. Ela passou a noite inteirinha acordada, com a mão no telefone. Na hora que eu toquei o telefone, fez menção de tocar, ela já tinha atendido o telefone. Só uma mãe faz isso por um filho. E outra pessoa se preocupa. De verdade, o tanto que a mãe a gente se preocupa com a gente. Então por isso, né? Não é à toa que ela passa 9 meses com a gente dentro do ventre dela, e a gente tem que respeitar demais nossa mãezinha, porque é a coisa mais importante que existe em cima da terra para um filho de responsabilidade é sua mãezinha. Sua mãezinha é uma fonte inesgotável de amor, de carinho, de respeito, de tudo de bom que acontece. Ela não vem à toa. Nossa mãe é abençoada por Deus. Que Deus dê muitos anos de vida à senhora, minha mãe, Dona Socorro. Que Deus proteja a senhora com muita paz, com muito amor, com muita saúde, com muita felicidade. Não só a senhora, mas todas as mães do Brasil, todas as mãezinhas queridas do nosso país. Receba o carinho e o abraço de Santo Cá Salgueiro Pierre.